Bom dia novamente. Dizer que eu estou muito feliz de ter recebido esse convite para traçar algumas reflexões junto a vocês. Não chamaria de conferência, nem de palestra, mas uma conversa, onde possamos conversar sobre algumas ideias de Ubaldi, principalmente ligadas a essa questão da nova civilização que a gente tem esperado, né? Foi muito pertinente, foi muito bom, a sintonia do universo, né? A apresentação que o José Anacleto fez, porque, na verdade, ele introduziu alguns temas que eu vou tentar, né, trazer para vocês nesse momento. Que quando a gente pensa, né, o título Biótipo da futura civilização do espírito, a gente já começa a se imaginar que civilização é essa, né? Que o Ubaldi chama nova civilização do terceiro milênio. Que seria isso? Tantos mestres, tantos grandes, já nos falam desse novo momento em que a humanidade vai vivenciar, vai se estabelecer. Ele traz alguns elementos importantes para que possamos pensar. E aí, logo na grande síntese, no capítulo 29, ele traça algumas reflexões e fala do universo como organismo, movimento e princípio. O universo organicamente estabelecido dentro de uma harmonia universal e cósmica, né, diríamos assim. E aí, a gente vai procurar, como um primeiro esforço de reflexão, compreender a dinâmica orgânica do universo e, ao mesmo tempo, como fazemos parte desse universo, compreendermos-nos a nós mesmos. Que se há uma coisa que a gente pode pensar assim logo de imediato se uma nova civilização mais harmônica, mais orgânica irá se estabelecer, provavelmente, certamente, haverão homens diferenciados, organicamente estabelecidos dentro dessa relação, né? Então, a gente vai partir daquela premissa, que o José Anacleto já antecipou, de que Deus está no centro de tudo. Deus é o fundamento de toda a construção orgânica, de todo o movimento, que seja movimento dos átomos, né? Até os movimentos dos universos, dos cosmos, a gente vê que existe uma centralidade, existe um centro aqui estabelecido. Do átomo ao cosmo, existe sempre um centro que estabiliza as relações que estão presentes nessa construção. Então, a premissa de Deus no centro de tudo e de que existe uma única lei de um Deus que está presente entre nós e que nos aglutina, né, do micro ao macro, das pequenas relações às macro-relações. Então, a gente parte dessa ideia, desse princípio. Bom, e aí diz Ubaldi, como a evolução é palingenesia, ou seja, é renascimento, é reunificação, que leva do simples ao complexo, do indistinto ao distinto, e multiplica os tipos, que levaria à pulverização do todo, se essa força de coesão não reorganizasse o diferenciado em unidades cada vez maiores. Então, é do micro ao macro, essa reaglutinação. E eu trouxe um simples, né, uma visualização simples, para a gente até pensar que a nossa ciência racional já reforça a ideia de que os elementos vão se aglutinando e formando organismos cada vez maiores. E a gente vê isso no nosso próprio corpo, né? Do átomo, às moléculas, às células, aos tecidos, aos órgãos, sistemas, formando o quê? O nosso organismo físico. Se pensarmos o universo também com essa constituição. Então, uma forma bem simples de pensarmos que a gente, ao nos aglutinarmos, nós formamos unidades coletivas cada vez maiores. Da micro-organização, né, porque um átomo ele também se compõe de elementos diferenciados, aos elementos cósmicos, né, dos universos. Bom,
E aí vamos observar o nosso mundo, para que a gente possa pensar um pouco essa organicidade de uma forma mais concreta, né? Eu pensei assim, da gente começar pensando que, da molécula aos universos, diz o Baldi, a mesma tendência de reorganização num sistema maior, a encontrar um equilíbrio mais completo em organismos mais amplos. E aí um pouco do que o José Anacleto também já antecipou, a ideia do princípio das unidades coletivas, do átomo ao arcanjo, do átomo ao cosmos, e em unidades menores que a ciência ainda, de alguma forma, não estabeleceu. Bom, e aí sim, é pensarmos, de alguma forma, nessa organicidade na construção social. Que a gente pensa, né? Indivíduo, família, sociedade, sociedade humana, universo, e aí a gente vai vendo que, quando nós nos chamamos de uma sociedade humana, nós estamos nos organizando de forma harmônica. Quando dizemos que uma sociedade está em desarmonia, que é o nosso caso na maioria das vezes, nós percebemos o quê? Que não existe a adesão necessária do coletivo, o que a gente chama, né, sociologicamente, da individualização muito exacerbada, e a gente acaba não compondo um organismo social onde o que importa é o quê? É essa coesão entre os seres. Então, ele vai dizer assim, sempre sociedades moleculares, celulares e sociais, com subdivisões de trabalho e especialização de atitudes e de funções. Essa possibilidade de estabelecer contatos e ligações entre os mais distantes fenômenos, que é possível por causa da universal unidade de princípio. É ela que nos permitirá, mais tarde, reconstruir uma ciência jurídico-social em bases biológicas. Então, é essa reconstrução que vai do pequeno elemento às mais, né, amplas aglutinações, é que vai nos permitir, passando pela ciência jurídico-social, e ele faz uma análise na sua obra, né, de Ubaldi, a obra de Ubaldi. Ele faz essa concepção de que nós precisamos passar. Hoje nós temos um sistema absolutamente centrado no quê? No jurídico, é a lei humana regendo o quê? As ações. O que pode, é pertinente, e o que não é pertinente nas nossas relações. Então, se você invade a vida do outro, toma dele aquilo que não é seu, existe uma lei humana para cercear e punir. Não é assim? Só que ele vai dizer que nós precisamos ultrapassar essa lei jurídico-social para buscarmos, então, aquela lei verdadeira de unificação, que é a lei de Deus. Então, nós vamos superar, enfim, nessa nova civilização, essa ideia, né, mais humana de lei. Bom, e aí podemos ainda, assim, né, em algum momento, perguntar se esse princípio é real, essa organicidade, né, pensar a nossa sociedade dessa forma, se ela é válida para toda a nossa sociedade humana. Porque, no fundo, por que eu faço esses questionamentos? Porque a nossa razão ela é assim. Né? A gente recebe um novo conceito, a gente recebe uma nova ideia, e a nossa tendência é sempre refutar. Mas será que é assim mesmo? Será que as ideias que o Baldi está trazendo coadunam com aquilo que eu interpreto da vida real? Né? E por isso eu trago essas indagações, para juntos, né, caminharmos. Quando pensamos em nossa sociedade, nós pensamos a partir de quê? De uma meta coletiva, e não com metas individuais. A tão sonhada civilização, a tão sonhada igualdade entre os seres, uma sociedade justa, né, igualitária, que todos os povos sonham, partem do princípio do coletivo, e não mais do indivíduo, né, socialmente estabelecido. A gente quer paz social, né, entre os povos, e a gente quer justiça. Essa é uma necessidade coletiva e não individual. Então, mesmo que ainda estejamos vivendo uma sociedade onde o individualismo é algo ainda muito exacerbado, nós temos como meta, né, como teleologia, questões coletivas. Nós não queremos um mundo bom para mim. Hoje, as sociedades aspiram
por mundos melhores, ou por, né, que todos possam viver. Quando se fala em guerra, quantos movimentos no sentido contrário de buscar exatamente a paz. Então, no fundo, a nossa consciência, aquela nossa parte divina, né, que o José Anacleto falou, aquela que está dentro de nós, que é o Deus imanente, ele quer muito a questão coletiva, que nós busquemos realmente essa sociedade, né? Bom, e aí eu afirmei que é urgente, e aí usando as palavras de Ubaldi, né, pensarmos não somente como membros da nossa família, da nossa nação, da nossa humanidade, mas como cidadãos desse grande universo. Aí precisamos ampliar a nossa concepção de nós mesmos. Nós não somos só, né, aquele nome, aquela família, aquela experiência. Nós somos parte de um organismo muito maior que necessita se harmonizar, porque com a queda, né, nós nos desarmonizamos com esse todo, nós nos desarmonizamos com a lei de Deus. E aí a gente tem que fazer o movimento de reconstruir na nossa consciência essa ideia, que nós somos parte do todo. E aí diz ele, são apenas os limites da vossa consciência atual, porque a nossa consciência atual ainda é limitada, né, racionalmente estabelecida, que não permite que vos sintais uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna, indestrutível, que com seu trabalho concorre para o funcionamento do grande organismo. Então, ele nos convoca a abrir a consciência e nos pensarmos como uma parte, um instrumentinho ali. E mais ainda, assim ele diz, vos sintais. Nós temos que nos sentir, não é só racionalmente nos interpretarmos dentro dessa dinâmica, mas sentir dentro de nós que nós somos parte, sim, de Deus. Nós somos parte desse organismo maravilhoso, né, e que concorre para o funcionamento do organismo. Então, olha só como é que é importante pensarmos cada um de nós como uma pequena parte dessa grande engrenagem. Todos nós somos importantíssimos dentro dessa construção orgânica da nova civilização. Bom, e aí vem o Ubaldi nos conclamando, né? Deveis compreender, se sois cidadãos do universo, não sois o universo. Causa princípio, né, da queda. Nós quisemos ser Deus. Só que agora nós temos que fazer o movimento de nos pensarmos em Deus, mas como apenas uma partezinha dele, porque o Deus transcendente é muito maior que cada um de nós. E de nós todos juntos também, né? Então, sois cidadãos, né, do universo, mas sois órgãos e não organismo. Nós somos os órgãos do organismo social, né? Sois um momento do grande todo e não a medida das coisas, como tendemos a fazer, né? Nós achamos, geralmente, que as verdades que estão na nossa consciência são as verdades corretas. Por isso eu falava no início aqui, na abertura, de que nós temos que romper com o sectarismo religioso, com o sectarismo de ideias, porque as ideias são complementares, né? Ninguém tem a verdade. Nós estamos no mundo relativo, então as verdades são relativas. Então, nós somos um momento só desse organismo maior. Nós somos um órgão e não o organismo. Infelizmente, diz Ubaldi, vosso concebível se restringe aos limites da vossa consciência, que só se comunica com o exterior pelas portas estreitas dos vossos únicos 5 sentidos. Então, se quisermos iniciar o processo de reconstruir essa nossa consciência, não o podemos fazer com os nossos 5 sentidos. Nós precisamos sentir com intuição, né? Por isso o destaque da ascese mística, da busca do encontro e da unidade com Deus. Nós temos que buscar ultrapassar os 5 sentidos e as nossas concepções, principalmente, diria, as religiosas. Não podemos mais nos dividir por isso, né? Religião, religação, se religar com o divino,
Não importa o caminho, importa onde a gente vai chegar, né? Então, ele nos sugere, né, essa compreensão e, ao mesmo tempo... Opa! Esses bichinhos ficam meio... Voltou. Eles nos sugerem expansão de consciência. E todos os seus livros são um caminho, um método, né, que ele utiliza. Ele nos doa um método de vida. Tem até um capítulo do livro Pensamentos que ele tem lá, como orientar a própria vida, né? Então, é isso, é esse novo caminho. Bom, outro aspecto que a gente precisa, rapidamente, para entrarmos no elemento fundamental, é pensar na centralidade da ideia da evolução, né? Evoluir, o que é isso? Ampliar consciência, nos reconectarmos com as tantas e várias informações e ideias. O nosso mundo está pleno de ideias inovadoras que conclamam o ser humano a essa evolução, a essa melhoria permanente. Então, ele vai dizer que a evolução não é um subir confuso. Nós não subimos ou fazemos o processo da nossa experiência humana aleatoriamente, né? Não é desordenado, não é caótico. A nossa evolução é um movimento perfeitamente disciplinado, sem possibilidade de engano. Tudo está certo no lugar certo, né? E nem de imposições. Ninguém vai chegar aqui oferecendo, né, essas novas ideias de Ubaldi. Para alguns não tão novas, outros já são, né, estão iniciando nesse conhecimento, com imposições. A apresentação de Ubaldi, né, que o legado que ele nos deixa é uma oferta. É uma oferta para aquele que se sentir, né, sintonizado com aquelas ideias. É um mergulho no infinito, né? A lei possui um ritmo próprio. A lei é uma construção do absoluto, segundo o qual só se avança por continuidade. Então, ninguém dá saltos. Hoje eu sou, amanhã eu sou super. Não. É um processo de amadurecimento, de expansão de consciência. A gente vai gradativamente reconstruindo essa nossa concepção da vida, do divino. E aí ele diz, é indispensável existir, viver, experimentar as dores, os acertos, né? Amadurecer, semear e recolher as sementes. A gente envia para o mundo e recebe as nossas, né, em estrita concatenação de causas e efeitos. Então, é necessário, sim, que vivamos essa experiência, que tenhamos esse processo de construção permanente, essa reconstrução civilizatória, né, no nosso dia a dia, com todas as experiências que lá estão colocadas. E aí, uma característica, né, que a gente não podia deixar de falar aqui, ao falar dessa organicidade, desse novo biótipo para a civilização do futuro, é que o nosso mundo, segundo Ubaldi, possui uma multiplicidade de seres em evolução. E se a gente olha rapidamente, a gente percebe, né, nosso mundo tem uma infinidade de características de seres com níveis de consciência absolutamente diferenciados, né? A gente vê desde o mais bruto dos homens até grandes, né, mestres, grandes santos que já passaram por aqui, por essa terra. Então, é uma infinidade de características. Essa é uma característica do nosso mundo, do nosso universo, né? E aí ele diz, vosso mundo humano contém e é atravessado por seres que sobem e descem. Seres que é a escada de Jacó, né? Seres que sobem e descem, provindos das formas inferiores da vida, e avançam custosamente. A nossa evolução é ceitil por ceitil, passo a passo, né? Degrau por degrau, trabalhando na criação do próprio eu espiritual. Ou então, também temos aqui seres que, tendo decaído de formas superiores de consciência, abandonam-se à ruína, abusando do poder conquistado. Então, temos diversas características, né? Uns retrocedem, outros avançam. Como diz Ubaldi,
sobe 3 degraus, desce 2, depois sobe mais um, desce mais um, e aí a gente vai fazendo esse processo de reconstrução. Uns acumulam valores, outros perdem valores, que a gente sabe que em cada existência, né, a gente faz avanços, se perde em algumas... O mundo, eu costumo dizer que o mundo é muito sedutor. Ele nos convoca muito ao desvio do caminho. E se a gente estiver muito cuidadoso, a gente acaba realmente se perdendo no caminho e aí precisando de novos momentos, né, para fazer a reconstrução. Bom, daí a grande variedade de tipos e de raças no mundo. Essa é a substância das vossas vidas. Sois sombras que caminham, consciências em construção ou em demolição. Então, somos espírito, somos consciência vivendo uma experiência humana. Estais todos a caminho, ou seja, todos estamos em evolução, em níveis diferenciados, dependendo do nível evolutivo de cada um de nós, né? Cada um grita diferentemente com voz da própria alma. Eu grifei isso aqui porque isso é fantástico. É uma frase simples, mas nós só podemos dar aquilo que somos. Então, cada um vivencia o seu processo de evolução a partir do quê? Daquilo que tem dentro de si. Então, livremente, com as próprias ações, nós lançamos a semente da qual nascerá aquilo que mais tarde constituirá o quê? O nosso inexorável destino. Nós lançamos as trajetórias da nossa vida. Nossa vida é aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta, né? Então, é inexorável o retorno disso. E aí é esse o ponto, finalmente, chegando a essa ideia do biótipo do futuro, né? E aí o meu convite, né, por isso eu falei dessa nossa conversa, é de que possamos juntos traçar um autorreconhecimento nessa escala evolutiva. Porque não adianta que pensemos no que seria essa nova civilização se nós não fizermos um autorreconhecimento. Quem sou eu nesse processo? Em que eu estou contribuindo? Como é que eu vou fazer, né, para que essa pecinha dessa engrenagem, que sou eu, possa contribuir favoravelmente para a construção dessa nova civilização? Aí, nos pensarmos, né? Mas quem somos? Qual é o nosso grau evolutivo? Como que eu respondo à vida? Né? Como é que eu estabeleço a relação com o meu irmão de caminhada, com a vida? E qual a nossa responsabilidade na construção desse nosso mundo? Porque a nova civilização ela não vai se dar, né, abstratamente. Ela vai ser resultado de ações concretas de cada um de nós. No dia a dia, nas coisas mais simples, nas nossas pequenas relações. Não adianta sonhar com um mundo melhor se nós ainda não somos melhores, porque isso não vai acontecer. Bom, e aí, rapidamente, porque os termos, né, e as concepções de Ubaldi são tão profundas que a gente só passa por elas. Aqui uma pequena apresentação de como ele apresenta, né, os tipos biológicos. E aqui, especificamente, os tipos biológicos relativos aos métodos de aquisição de bens, que está lá no livro Nova Civilização do Terceiro Milênio, né? E que eu tomo aqui para a gente... Fiz um pequeno quadro, né, para a gente ir, de alguma forma, nos olhando por dentro e vendo mais ou menos, né, aonde que nós estamos nessa escala aqui. Ele começa falando do primitivo, que é o homem que ele chama involuído, o selvagem, e só lembrando que, como nós estamos num mundo onde existe uma variável muito grande de tipos de consciência, nós temos do selvagem ao evoluído. Nós temos dentro da nossa vivência humana, né, só que, claro, com uma certa, vamos dizer, harmonia ou mais número de pessoas dentro de um nível aqui que eu já vou falar imediatamente. Então, nós temos o primitivo, selvagem ou evoluído, nós temos o civilizado, que é a maioria de nós, né? A maioria da humanidade já está mais ou menos por aqui,
e o homem do futuro, que seria o super-homem, que é o espiritualista, que é o homem evoluído. Então, vamos lá, as características a partir da aquisição de bens. O primitivo, né, ele trabalha a partir do quê? Do furto, do instinto. Porque todo ser, ele busca atender às suas próprias necessidades. Então, cada um vai atender às suas necessidades conforme o seu nível de consciência. Então, esse ser ainda selvagem, ainda primitivo nas suas concepções, ele vai furtar, ele vai retirar do outro aquilo que ele desejar. E se a gente pensar bem, nossa sociedade tem um pouco disso ainda, né? Qual o instrumento que ele utiliza para atender às suas necessidades? A força. A ignorância dele faz com que ele use o quê? A força bruta, né? Ele mata para conseguir, né? Por que ele faz isso? Porque ele é absolutamente egoísta e individualista. E o ego dele trabalha no quê? Na defesa de si mesmo, né? O civilizado, ele usa o trabalho e a razão para atender às suas necessidades. Então, é o homem trabalhador, direito. Ele usa o direito, né, o jurídico, a astúcia, para conseguir. É um egoísmo coletivo, movimentos de classe, né, familiar, e o ego dele é a defesa de classe. E o espiritualista, que seria esse homem do futuro, ele usa a justiça de Deus a partir da sua própria consciência. Ele é um ser que está em organicidade com o universo. Ele tem um egocentrismo positivo, né? E está em unidade harmônica com Deus e com a lei de Deus. Aí a gente se vê mais ou menos, né, dentro desse processo. Bom, a nova civilização do espírito possui pré-requisitos. Como eu já falei, ela precisa de alguma coisa, né, de seres diferenciados, organicamente estabelecidos. Então, não se poderia passar do plano da força ao da justiça sem percorrer o trajeto representado pelo equilibrado método, como eu já falei, dos jus romanos. As fases biológicas são contínuas e sucessivas. Hoje, o mundo vive na segunda fase dos jus romanos, né? Da organização e da conquista, da legalização e estabilidade, mais ou menos completa de seus resultados. Então, ele já diz para a gente, nós estamos mais ou menos no segundo tipo, né? A fase puramente jurídica e de economia hedonista, fase de disciplina e não de justiça, não basta para o homem do terceiro milênio. Esse é o ponto. A forma como nós nos estabelecemos nas nossas relações sociais não são suficientes para a construção desse novo mundo que a gente quer. Nem para as novas consciências coletivas dirigidas para a justiça mais substancial. A afirmação do conceito de Estado, a nova concepção orgânica da vida social, a necessidade de sabedoria espiritual que guia a nova potência conquistada pelo homem. Então, ainda não somos suficientemente orgânicos para vivenciar essa nova civilização. E aí ele segue dizendo, trata-se de inaugurar o sistema de estabilidade fornecido pelos equilíbrios espontâneos e substanciais correspondentes às necessidades e aos valores intrínsecos, às qualidades e ao mérito. Ele substituirá o sistema procedente, instável e involuído, das violações contínuas e da justiça trabalhosamente atingida apenas através do exacerbamento de reações corretivas. Atuação difícil e demorada, porque, aí o destaque, o novo sistema presume o tipo que falta de homem mais evoluído. Então, ele já está dizendo para a gente, né, apesar de no século passado, mas já pensando essa nova civilização, é um tipo que falta ainda às nossas sociedades. Infelizmente, os sistemas coletivos, chamados de justiça social, necessitam, para serem dirigidos seriamente, desse tipo raro de homem, e dificilmente poderão construir-se estavelmente com o tipo de homem hoje dominante, que, em última análise, pensa de si para si, e coisa bem diferente de justiça social. Para compreender e exercitar essa justiça,
princípio evangélico, é preciso ter alcançado o quê? O grau evolutivo do homem evangélico, isto é, do terceiro tipo. Então, nosso trabalho não é pequeno. Nós temos que fazer um movimento de reconstrução para alcançar esse terceiro tipo, esse homem organicamente estabelecido. E cada um de nós tem que fazer esse movimento para que possamos alcançar de verdade. Então, para chegar a essa realização, torna necessária uma dupla e paralela maturação. Olha a sugestão aqui, né? Porque é a maturação individual para que a maturação coletiva aconteça. Primeira, conduz à nova concepção da vida. Conceber a vida de forma diversa. Conceber o trabalho, a propriedade, de forma diversa. De uma forma absolutamente consciente, orgânica e harmônica, onde o indivíduo se sinta, né, possa sentir e comportar-se no seio da coletividade humana e no funcionamento do universo. Então, individual, né, pensar a vida de forma diferente, a sua participação nessa dinâmica de forma diferente. E a segunda leva ao enquadramento do indivíduo em sistemas sociais orgânicos e passa, não por vias interiores de persuasão, mas por vias exteriores mais ou menos coativas. Consegue, por isso, resultados formais e não substanciais. Por quê? Se os sistemas não são sentidos, sua atuação não é integral. Nós precisamos sentir essa nova existência, essa nova vida, de uma forma mais aberta. Então, capítulo 15, né, da nova civilização, fala especificamente do tipo biológico do futuro, já caminhando, né, para as nossas reflexões finais. O fenômeno de renovação. Que renovação é essa que o Baldi está nos sugerindo? Que reconstrução de consciência é essa? Trata-se de maturação evolutiva do tipo humano, a qual lhe permitirá a exata apreciação do imponderável, que agora lhe escapa, e produz a falência do espírito no trato das coisas humanas. Não se torna necessário criar mais coisíssima alguma. Tudo já está aqui, tudo já foi dito. Nós é que não apreendemos, né, o que é necessário. Os elementos já existem entre nós. Trata-se apenas de orientá-los, de saber dirigi-los com a lógica hoje existente, isto é, reordenar a desordem. Reordenar a desordem interior, que nos traz as doenças, as depressões, e reordenar a nossa sociedade a partir dessa nova ideia. Então, sabe-se que o método e a organicidade permitem muito maior rendimento a qualquer trabalho, poupando a tantas dispersões e atritos. Atualmente, esses custam dinheiro, fadigas, dores imensas. Então, olha só, a compreensão mútua quer dizer o desarmamento mental. Essa é a ideia, né? Que nos permita olharmos-nos sinceramente nos olhos, não para enganarmos-nos, mas para compreendermos-nos. Essa compreensão significaria a maior liberação jamais conhecida pela humanidade. Olharmos-nos nos olhos como irmãos, com amor verdadeiro, fraterno. Torna-se, pois, necessário um novo princípio de vida, né? Um novo método de seleção está estabelecido, que o método até então é a luta do mais forte, né? Sobrevive o mais forte no nosso mundo. Agora a gente tem que construir um novo princípio, adequado aos nossos novos objetivos a atingir, isto é, diferente forma de luta para o novo modo de seleção. Não é seleção dos melhores, dos mais fortes, né, unicamente sob o ponto de vista da força, mas os melhores em inteligência, e inteligência espiritual, óbvio, né? Sensibilidade, consciência, bondade e sabedoria. Esses são os valores a serem alcançados. Os princípios que orientam a luta e a seleção pertencem à lei da evolução e não podemos destruí-los. A vida é criação contínua, obra de forças invisíveis que trabalham internamente dentro de formas exteriormente caducas e sujeitas a incessante metabolismo renovador.
Todas as coisas se movem e se mantêm permanentemente vivas por causa dessa inexaurível fonte interior que se chama Deus. Por que nós conseguimos avançar apesar de tanto descaminho? Porque em nós está Deus. No centro do universo está Deus. No centro do cosmos está Deus. Né? Deus como essa fonte interior, centro dinâmico e conceitual do universo. Tudo se alimenta, se mantém e se origina do espírito imortal, alheio às vicissitudes da forma na qual a gente está, né, vivendo. De semelhante progresso, nascerá, então, o novo tipo biológico, que é a base da humanidade futura. Então, de todo esse processo, há de nascer, a partir do nosso esforço e do esforço que se estabelece coletivamente, as bases para essa nova humanidade. A mesma natureza do fenômeno nos indica quais são as suas características, aliás, redutíveis a uma só palavra: espiritualização. Né? Espiritualizarmos-nos, ampliar nossa consciência. Isso significa tornar-se mais dinâmico, dinamicidade de raciocínio, de busca, não aquela calma, aquela paciência que a gente tem. Temos muitas vidas para viver. Não, o momento é agora. Né? Isso significa estar percussiente, sensível, ou seja, menos rude e obtuso. É um aumentar de potência, é uma penetração e compreensão, uma desmaterialização, um refinamento de alma, com perda das características negativas. Mas estamos no mundo dual. Né? Estou terminando aqui, tá? Estamos no mundo dual. Né? Então, nós podemos dizer, características positivas e negativas, mas isso é humano. Poxa, mas eu sou humano. E eu costumo brincar com quem fala eu sou humano. Nós não somos humanos, nós somos espírito. E o espírito precisa se sintonizar com o bem, precisa se sintonizar com a justiça, com o amor, né? Que o Cristo nos ensinou tão bem. O ama teu próximo, né? O novo tipo, diz o Baldi, representará a forma cada vez mais nervosamente selecionada e eleita, na progressiva exaltação das características elétricas da vida, em detrimento das características puramente físicas. Esse homem vai ser selecionado pela vida para continuar e produzir essa nova civilização. Né? O novo tipo biológico, se socialmente será o homem orgânico, individualmente será um homem do espírito. Então, um homem espiritualizado para si mesmo e orgânico, porque essa espiritualização vai permitir essa organicidade. A vida e o progresso que a intensifica residem aonde? No espírito. O progresso é espiritual, não é material, não é de bens, não é de consumo, é de vida vivendo a lei de Deus. Na intimidade imponderável do ser, aí onde ele atinge as divinas origens, a unicidade, né, com o divino. O poder e o futuro, diz o Baldi, residem na sensibilização e na desmaterialização, ou melhor, no domínio de forças cada vez mais sutis, aliás, as mais poderosas. São as mais sutis que são, né, que possuem o poder divino. O poder sedia-se na profundeza da nossa alma, na imaterialidade, e conquistamo-lo caminhando rumo às raízes do ser e às origens da vida, a nossa origem antes da queda, aquele ser que é plenamente puro e em unidade com o divino. Né? Isso é, caminhando em direção a Deus. E, por fim, né, para que possamos fechar, pensarmos que o universo é semente desejosa de desenvolver-se em direção a Deus. Todo o movimento do cosmos, né, se faz em espiral progressiva. A nossa vida é movimento, o nosso corpo, né, a matéria, já dizem os cientistas, matéria é energia, energia é movimento. Então, todo o movimento do universo está desejoso daquilo que o Baldi chama da saudade de Deus. Aquela saudade do nosso íntimo
que nos impulsiona, que pressiona a nossa existência para que a gente conquiste, cada dia, a cada passo, valores fundamentais. E desenvolver em direção a Deus e também incapazes de resistir ou ceder, nem a pressão interna do Espírito, que tem pressa de manifestar-se, o Espírito tem pressa, nós é que atrasamos, né, essa ideia, nem a divindade interior, desejosa de exprimir-se sobre forma de perfeição crescente. Nosso espírito pulsa evolução. Há novos continentes a desvendar. E aí ele vem dizer, né? Tem muita coisa a ser estabelecida, muitas novas ideias a serem conquistadas, né? A nossa consciência ela precisa sempre estar sendo munida de novos elementos, novas minas riquíssimas de saberes, de ideias a serem exploradas, novas fontes de energia a descobrir e a empregar. Então é isso, o movimento, a força interna da perfeição crescente que vai se estabelecendo na nossa existência. E, para finalizar, eu vou fazer uma cópiazinha, porque eu acho que essa frase aqui diz tudo para a gente nesse momento. Como é que a gente busca essa consciência? Só ao pulsar de um grande amor, o mistério se abre e se revela. Então, com muito amor dentro de nós, a gente pode fazer, sim, de nós seres organicamente estabelecidos, né, dentro dessa nova civilização, para podermos aí sim, lá na frente, compartilharmos esse nosso mundo mais harmônico, mais, né, pleno de amor pelo irmão e de amor pelo nosso Deus, fonte de todas as coisas. E que Ele possa nos abençoar. Muito obrigada.